Olá, me chamo Marília Luiz de Assis e sou graduanda de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de Biocompósitos à base de PLA, biomassa de microalgas e resíduos de pneu, desenvolvido sob a orientação do professor José Maria Franco de Carvalho. Então, nessa apresentação, serão abordados uma introdução sobre o tema, os objetivos do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados encontrados e as considerações finais. Bom, a motivação desse trabalho, ela surge do conhecimento de que a busca por materiais de construção mais sustentáveis, ela é urgente, e de problemas ambientais bem conhecidos, como o acúmulo de plásticos convencionais e resíduos de pneus, e os desafios no tratamento de efluentes. Então, nesse contexto, os biocompósitos surgem como uma solução promissora, porque eles são materiais feitos a partir da combinação de diferentes elementos, como polímeros naturais ou sintéticos, e são conhecidos por serem mais leves, menos tóxicos, por reduzirem o uso de recursos não renováveis. Então, pensando nisso, nos materiais que poderiam substituir ou ser aproveitados para a fabricação desses biocompósitos, é que surgem três alternativas. A biomassa de microalgas cultivadas em efluente doméstico, sendo composta por polímeros naturais, como proteínas, carboidratos, o poliácido lático, ou PLA, que é um bioplástico derivado de fontes renováveis, e a borracha de pneus reciclados, que é um resíduo que representa um sério problema ambiental, mas que pode ser reaproveitado. Então, o estudo teve como objetivos produzir biocompósitos incorporando a biomassa de microalgas, avaliar a influência das proporções borracha, PLA e microalga e obter a formulação ótima dos biocompósitos. Então, como materiais, utilizamos partículas de borracha de pneus reciclados, o poliácido lático e a biomassa de microalgas cultivada em efluente doméstico. A princípio, foi feito um delineamento de mistura simplex, com o objetivo de explorar a região de composição definida pelos componentes, borracha, PLA e microalga, e com isso criamos 9 formulações diferentes, variando as porcentagens de borracha, de PLA e de microalga para testar as combinações. Então, após a preparação dessas misturas, elas foram colocadas em moldes para criar os corpos de prova nos formatos cilíndricos e prismático, e, por fim, os corpos de prova foram submetidos a ensaios mecânicos de compressão e de flexão para medir sua resistência. Então, passando agora para os resultados, começando pela resistência à compressão, a gente aplicou a análise estatística e obtivemos uma equação que relaciona matematicamente as proporções dos componentes com a resistência à compressão. O modelo ele foi excelente, com R quadrado maior que 96%, indicando que ele explica quase toda a variação dos nossos dados. E para visualizar graficamente o comportamento das respostas em função das composições, foi gerado o gráfico de contorno de misturas para resistência à compressão. Essas curvas de nível, elas permitem identificar a região de máxima resistência, que, no caso, ela está localizada próximo ao vértice com alto teor de PLA, que seria o vértice B, e o baixo teor de borracha, que seria o vértice A, confirmando, então, a forte influência positiva do PLA. Já para a resistência à flexão, seguimos o mesmo procedimento, o modelo também foi significativo, com R quadrado maior que 87%, e gerou também a equação que relaciona matematicamente as proporções dos componentes com a resistência à flexão. E, embora um pouco menos preciso do que o da compressão, ele ainda é um modelo muito robusto. Já o gráfico de contorno para flexão mostra um padrão diferente, como a região de máximo é um pouco mais ampla, mas ainda assim favorecendo teores elevados de PLA. E essa superfície de resposta menos pronunciada, ela corrobora justamente com o R quadrado mais baixo do modelo. Então, com base nos dois modelos, realizamos uma otimização para encontrar a composição que oferecia o melhor desempenho em conjunto,
E a solução global ótima foi encontrada, de 78% de borracha, 15% de PLA e 7% de microalga. Para essa formulação, os valores previstos foram uma resistência à compressão de 99,06 kPa e a flexão de 22,61 kPa. Então, em conclusão, conseguimos desenvolver uma solução sustentável que integra resíduos e materiais renováveis, conseguimos otimizar com sucesso as propriedades mecânicas do compósito por meio de uma abordagem que ela foi validada pela estatística e, por fim, demonstramos o potencial desse material para aplicação na construção civil, como, por exemplo, em componentes não estruturais. Agradeço imensamente ao CIA, ao Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental, Laboratório de Embalagens, Laboratório de Materiais Compostos, por disponibilizarem os espaços e os recursos, a FINEP, ao CNPq pelo apoio financeiro, e a todos que contribuíram para esse estudo. Muito obrigada.